Glória a Deus por isso. Você tem o seu salário, você tem a sua meta produtiva, você tem que entregar aquela certa quantidade de produção. Ou motorista de ônibus, você tem que fazer, cumprir aquela meta, né? Aquele horário, você não pode fugir para aquilo. Se acontecer alguma anomalia ali, ou algo fora do favor ali, você tem que acionar a central, mandar o ônibus, tem que dar condições ali para quem está lá, o cliente dele, na costa dele, poder chegar a tempo no compromisso que eles têm lá. Eles têm uma tabela, um prazo determinado. E a meta é você pegar as pessoas e caminhar para um lugar determinado, vai e volta. Eu quero dizer isso. Jesus deu condições para os discípulos para fazer a obra. Ele não chegou para os discípulos e falou assim: pegue e vão. Não. Deu ferramentas para eles assumirem o compromisso com ele, o comprometimento com ele pela obra. Imagine você agora entrando numa empresa e o seu gerente ou o seu supervisor fala assim: você vai operar essa máquina. Aí você olha para a máquina, você vê que a máquina não tem segurança nenhuma para você. Você vai chegar com a sua experiência de outras firmas, você vai falar: essa máquina está sem proteção alguma. Mas o que eu posso fazer para melhorar para vocês? De repente, a gente entrando num acordo, aquela máquina é arrumada e você começa a trabalhar com condições de trabalho. E você vai estar motivado a entregar as peças conforme o solicitado pelo seu cliente. Voltemos para a construção. No momento que comprador, seus pedreiros, seus serventes, seus carpinteiros, já está a uma situação agradável ali. O nosso contrato está vários meses ali, pagamentos quinzenais, e o negócio está fluindo naturalmente. Ao mesmo tempo que eu dei condições para o irmão Nelson trabalhar, ele deu para os seus subordinados trabalhar. Então Jesus, ele não cobra algo sem dar para você condições de trabalho. Isso eu quero dizer nessa noite. Jesus, ele te dá ferramentas para que você trabalhe na sua cidade, condições para que você trabalhe, para depois ele cobrar de você. Essa é a intenção. Ele não é um carrasco que chega e cobra sem te dar condições de trabalho. Ai, Deus, Jesus não está me ouvindo em oração. Ai, porque eu estou passando por dificuldade. Mas espera um pouco. Entenda, ele deu todas as ferramentas para você chegar até Ele. Você tem a linha direta com Deus, com Jesus. É isso que eu quero dizer. Jesus te deu condições, ferramentas para você chegar direto a Ele. Mas vamos continuar aqui. Ele começa a trabalhar na vida dos discípulos. Que quando João Batista ele está batizando lá no tanque, Jesus vem até ele. O que João Batista fala para os discípulos de João Batista? Eis o Messias. Vou para 2 homens. Vou para 2 homens. Capítulo 4 fala isso. Esses 2 ficaram. Encontramos ele. Sai da presença de João Batista e começa a seguir a Jesus. Olha que interessante. Eles viram todos aqueles atos acontecendo, o céu se abrindo, aquela voz que veio falando de Deus para Jesus, etc, etc. Mas entenda, já começou o quê? O destaque de Jesus como líder. Deus dando a ele destaque como líder perante a humanidade. Deus, ele chama os crentes hoje para ser líderes. Então ele te ilumina. Você tem uma coisa diferente das outras pessoas que nem você mesmo entende, porque tantas situações
situações, tantas coisas chegam até a sua mão para que você quer resolver, porque você é um destaque. Você realmente está sendo destacado por Deus para algo para Ele determinado. Então tudo cai na sua mão. Estou comparando a sua vida espiritual com a sua vida material também. Não é assim que acontece aqui? Ou em outros lugares? Todos, perdão o termo, os pepinos que acontecem, vai cair na sua mão. Para você resolver. Porque você é bom? Não. Não. Você tem algo diferente dos outros. Você tem algo diferente. Você foi escolhido para a seara. Você tem algo diferente nessa noite. Você que está aqui nessa noite, você tem algo diferente da parte de Deus. Com ferramentas próprias para trabalhar em sua seara, irmão. Que ninguém outro tem. Basta você reconhecer qual é a sua ferramenta e ir a seara, e estar a caminho, voltar ao Pai. O Pai vai mostrar para você o trabalho dele tem contigo na terra. Jesus sabia, no momento que ele foi batizado nas águas, aquela voz desceu, o ministério começa. O ministério começa. 36 meses de ministério. 36 meses. 3 anos, irmão. O ministério acontecer. Vamos botar aí uns 29, 30 anos aí. A minha idade, 31 mais ou menos, está ali, essa faixa. Desses 20 anos começou com 31, 29. Várias vezes aí que falam várias linhas, pensamentos. Imagina, o ministério do homem começa a destacar os seus discípulos, chamar, e eles começam a seguir. Mas vamos lá. Primeiro, antes de chamar os discípulos, antes de lhe dar poder, antes de dar autoridade. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Entenda agora. O que um líder que Deus chamado reconhece a autoridade que é dada por Deus sobre a sua vida, faz primeiramente. E aconteceu que, capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu aonde? Ao monte, a orar, irmãos. E pousou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou os seus discípulos. Aí você complementa com o texto que nós lemos lá no capítulo 10. Ele foi chamando um por um. Mas uma coisa que indaguei comigo, irmãos, vendo e aprofundando nesse termo, hoje jovem, como e por que Deus queria aqueles homens que eram pescadores, irmãos? Aquelas habilidades na rede. Fiquei intrigado naquilo. Ele podia chamar tantos outros irmãos, mas por que justamente 4 pescadores, um publicano, 2 que eram da linhagem da Judéia e se tornaram gregos, que iam para a Grécia? E realmente, irmãos, começou a fazer a sua estratégia funcionar na obra, a visão realmente de liderança a funcionar. Por que não pegou todos de uma linhagem só, de um território só? Não, ele pegou um daqui, um de lá, um daqui, um de lá, e foi pegando, irmãos, e foi mesclando. Em 2 dias de serviço, irmãos, de convencendo as pessoas, ele conseguiu montar 12, irmãos, simbolizando 12 tribos, simbolizando
as 12 nações em Apocalipse. Jesus tinha em sua mente que montar a estratégia com 12 discípulos. Mas por que com habilidade de mente? Inversa. E um publicano, que era realmente um homem assim, perante os judeus, miserável. Porque assim, irmãos, quem não sabe a história do publicano, é essa forma. Mateus, publicano, era judeu, só que trabalhava para o governo central tinha as suas bases, como se fosse um leão que tem aqui, imposto de renda, aqui em Sorocaba. Você tem que declarar seu imposto de renda. Amém? Compreendendo? Existia o governo, existia aquelas pessoas no patamar mais elevado, só que eles mesmos não cobravam os diretos. Então eles contratavam pessoas para corpo a corpo cobrar, conformar pedágios entre divisas de cidades. E Mateus era um homem desse tipo, tinha a sua renda, inteligentemente, não estava nas portas da cidade, ele estava no cabimento do mar e a cidade, porque tudo que fosse pescado tinha que pagar o tributo para ele no pedágio, e quem passasse na cidade, na estrada, tinha que pagar para ele a cidade. Então ele fez duas vielas dele. Então ele ganhava 2 pontos, enquanto os outros publicanos ganhavam só da estrada, da divisa, para a cidade intermediária, na porta da cidade. E ele não gostava de ter sorte. E Jesus passou lá, convidou. E ele sem pestanejar, sem nada, foi lá e sentou, largou tudo. Irmãos, por que Judas Iscariote, irmão? Essa é uma indagação complicada. Jesus sabia. Todos os discípulos sabiam. Como assim, irmão? Os irmãos lembram quando aquela moça foi lavar os pés do Senhor com bálsamo e enxugou com os seus cabelos e com as lágrimas? Você sabe que Jesus falou? Por que ela não vendeu e pegasse o dinheiro para ela? Por que gastou coisa tão preciosa nisso, nesse ato? Aquela ofertinha daquela viúva lá no tempo, nossa, por que ela entregou aquelas 2 vezes que não ganhar nada? Era ele. Então, em seu coração, e olha só, o Senhor Jesus, conhecedor de todas as coisas, a parte de Cristo, mas a parte humana, e coloca o homem como tesoureiro da casa dos 12. Ele andava tão forte no dinheiro dos discípulos. É ele que, quando chegou para fazer a ceia, o Senhor falou assim para ele: vai e come. Para ele, foi lá. Isso tem todos esses livros. Eu estou tentando dar uma acelerada aqui, porque é muita coisa. Mas para que os irmãos me entenderem que o propósito de liderança do Senhor, ele não perdeu o foco. Ele foi construindo motivação entre os seus discípulos. Mas estou mostrando para vocês a qualidade de cada um. Por que pescadores? Por que habilidade de pescar? 2 para o mar rente. Entenda isso. E Deus fala em sua palavra: olha, vem a mim, e vocês se tornarão pescadores de homens.